Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Que bom poder falar com você mais uma vez. Pessoal, andei sumido, né? Uma semana praticamente, aí uns 7 dias. Você deve estar percebendo na minha voz que ela ainda não está perfeita, né? Mas eu estava enfrentando aí uma gripe e tinha muita tosse, muita dor de cabeça, dor no corpo, essas coisas aí desse período, né? Que a gente fica meio gripado, né? Passando por todos esses sintomas aí da gripe. Mas graças a Deus, hoje já estou muito melhor e muito feliz, né, de poder nós mais uma vez falarmos da palavra de Deus, aprendermos juntos, celebrarmos o amor de Deus. Eu espero que você esteja muito bem. E pessoal, hoje eu quero falar sobre as preocupações. É certo que o excesso de preocupações ele faz muito mal para cada um de nós. Não é à toa que Paulo fala e alerta a respeito das preocupações, sobre as ansiedades. O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus trata também a respeito das preocupações. E nós vamos falar sobre isso hoje. Você é uma pessoa muito preocupada, ansiosa e sofre com isso? Você conhece alguém que vive em crises de ansiedade, muito preocupada, em excesso? Às vezes tem até uma gastrite ou algo nesse sentido por causa do excesso de preocupações. A verdade é que nós precisamos aprender a lidar com as preocupações, não é verdade? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso e o que nós podemos aprender nessa manhã? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, palavras do Senhor Jesus. Acompanhe comigo. Portanto eu digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Antes de nós comentarmos sobre o texto, eu quero te pedir aquela bênção de sempre. Continue orando pelo Devocional Kairos. É um projeto que eu tenho muita satisfação em poder realizá-lo. É um presente de Deus na minha vida. Eu creio que você orando por esse projeto, muito mais vidas serão alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Que em nome de Jesus as mensagens possam chegar a mais e mais vidas sejam impactadas para a glória de Deus. Para isso, deixe o seu like, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, mande também o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Assim você faz com que o nosso público aumente, né, que alcance mais e mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente você por fazer isso. Muito bem, vamos lá. Ninguém melhor para nos ensinar sobre como lidar com as preocupações do que o próprio Senhor Jesus. E é justamente com ele que nós aprendemos aqui nesse texto. O Senhor Jesus aqui, eu percebo que ele está trazendo a cada um de nós para o solo de verdade, colocando os pés no chão. O Senhor Jesus está ensinando aqui que é necessário entender que na vida é necessário se definir prioridades. Há coisas que são mais importantes que as outras. Há uma escala na nossa vida de importância de tudo. E por vezes, se nós colocamos mais importância naquilo que deveria ficar em segundo plano, terceiro plano, ou seja, deveria ser algo secundário, nós acabamos prejudicando a ordem natural da nossa vida e isso acaba trazendo
uma desordenança completa e é necessário organizar isso. E Jesus aqui, o Senhor já ensina a colocar essas prioridades, né? Aqui ele fala da importância da vida. Não é a vida mais importante que a comida, não é a vida mais importante que o corpo, não é a vida mais importante do que a roupa. E porque às vezes as pessoas estão colocando essas coisas que são secundárias acima daquilo que é primordial. Estão deixando de cuidar da sua própria vida para se preocupar em excesso com outras coisas. E aqui o Senhor Jesus também pede, como sempre, né? O Senhor Jesus sempre ilustrando, deixando bem claro. Ele pede para que nós olhemos ao nosso redor, nós olhemos para a criação. Tudo que Deus criou. Olhem para os pássaros. Olhem para os lírios do campo. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? O Senhor Jesus está ensinando aqui que o remédio para as nossas preocupações é nós lembrarmos do tamanho do nosso Deus. Quando nós olhamos para toda a criação, quando nós olhamos para os detalhes da criação, os detalhes do cuidado de Deus no funcionamento de todo o mundo, de todas as coisas, nós percebemos o quanto Deus é grandioso. Deus se importa com o detalhe de cada coisa na sua criação. Até as coisas que parecem banais. Uma planta, uma erva que cresce, murcha e depois desaparece, ela seca, morre. Os pássaros que nascem, vários milhares de pássaros, mas o Senhor ainda cuida em vários detalhes de suas vidas. O Senhor está cuidando de cada detalhe. E seria diferente com a nossa vida, que é importantíssima para Deus? O Senhor não nos esquece. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Olha só, essas preocupações de vocês refletem uma falta de fé. Creiam em Deus. Deus é grandioso. Creiam que Deus cuida de vocês e Deus cuida em todos os detalhes. O Senhor se importa com você. Não há motivo para você ficar preocupado de forma excessiva como você está. E assim nós observamos, né, pessoas muitas vezes trabalhando em excesso. Isso traz prejuízos ao seu corpo físico. Elas adoecem de tanto trabalhar. Adoecem mentalmente e fisicamente. Aparecem várias doenças no seu corpo como resultado de um trabalho indevido, um excesso de trabalho, exageros no trabalho. O Senhor Jesus aqui não está dizendo que nós não devemos trabalhar. Não, o Senhor Jesus aqui está alertando para o excesso, para o correr atrás dessas coisas. Isso não é correto. Não é correto. A nossa maior preocupação, o nosso maior empenho deve ser buscar a presença de Deus. Louvar ao Senhor acima de todas as coisas. Preocupar com a salvação da nossa alma. Todo o resto é secundário. E é interessante que ele diz aqui também no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Pessoas em quadros de ansiedade, em quadros de muita preocupação, geralmente chegam a se preocupar até com a própria vida. Em quadro de ansiedade, por exemplo, aqueles que sentem palpitação no coração, um medo inexplicável de morrer, um sofrimento terrível, um medo de alguma coisa, um medo talvez de algo que a pessoa nem sabe explicar, mas é o seu cérebro enviando para o corpo a informação de perigo. Então o cérebro acredita que está em situação de perigo, é um perigo iminente. E talvez nem nós mesmos conseguimos perceber que perigo é esse. Mas toda essa ansiedade é resultado de algo que já aconteceu, dos excessos que já aconteceram. Excessos de preocupações, excessos de informações. Mas o Senhor Jesus aqui traz um antídoto interessante, o verso 27, como eu disse. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais desesperados que nós fiquemos, e talvez não seja tão legal pensar nisso, mas para muitos, né? Mas nós devemos pensar sim. O que acontece se eu morrer agora? Meu coração está aqui acelerado, mas e se eu morrer agora? Esse medo de morrer, esse medo de perder a vida. Se nós confiamos em Cristo, não há o que temer. Há o descanso do Senhor que nos aguarda. Talvez o nosso desejo é de permanecer mais um pouco, mas nós devemos considerar que há a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor está cuidando de nós. Para aqueles que confiam no Senhor, tudo ficará bem. Não há motivo para desespero, nem mesmo diante da morte. Quem dirá diante de qualquer situação? Não precisamos nos desesperar por nada, apenas confiar em Deus. O melhor caminho é sempre prevenir esses quadros de ansiedade, sabendo lidar com as preocupações. E como nós lidamos com isso?
O Senhor Jesus conclui aqui no verso 33 e 34. Portanto, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, buscamos a Deus. Em primeiro lugar, vivemos a sua palavra. Em primeiro lugar, cremos que Deus é suficiente. Se nós cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Mesmo diante das maiores dores, mesmo diante das maiores lutas, nós não estamos sozinhos. Mesmo quando vier as maiores preocupações, devemos lembrar que o Espírito Santo está presente. Nós não estamos sozinhos. Por isso, meu irmão e minha irmã, se vier uma grande tempestade, você estiver no meio de uma grande tormenta, se lembre, o Espírito Santo está presente. Repita essas palavras: eu creio que eu não estou sozinho, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está presente, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio que o Senhor não me desampara. Eu creio que tudo isso vai passar. Eu creio que o Senhor tem promessas de paz para mim. É isso que o Senhor tem para mim. Então descanse em Deus, descanse na presença do Senhor. Esse é o melhor caminho. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Há coisas que elas são acrescentadas porque muitas vezes não dizem respeito necessariamente a nós. Muitas de nossas preocupações, muitas de nossas dores excessivas são porque muitas vezes estamos querendo fazer aquilo que não está ao nosso alcance. Muitas vezes podemos orar por uma pessoa, podemos orar para que ela se converta, podemos orar para que ela seja curada, podemos orar para que Deus tenha de misericórdia e essa pessoa mude a sua rota de vida, mas nós não podemos forçar a mudança nessa pessoa. Nós não podemos chegar lá com as nossas mãos e mudar a situação. É algo que Deus pode fazer. Então nós descansamos. É Deus que vai fazer isso. Eu vou para o meu trabalho, exerço o meu trabalho com confiança, dedicação, seriedade. Mas agora o meu sustento, se vai dar tudo certo, se vai acontecer da forma que eu planejei, da forma que eu sonhei e tudo mais, já não está mais na minha alçada. Eu fiz o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance, dentro dos meus limites. Agora já não depende mais de mim, é com o Senhor, então eu volto para minha casa, me deito, descanso em paz. É disso que Jesus está falando. Confie primeiro em Deus, no essencial. Confie que o Senhor te permite fazer aquilo que está no seu alcance. Mas há coisas que não estão. Há problemas que não são para você resolver. Há problemas, dificuldades que é o Senhor que irá resolver. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Resolva as pendências de hoje. Resolva as preocupações de hoje. Resolva aquilo que Deus te capacitou para resolver hoje. Há coisas que ficarão para amanhã. As coisas que pertencem a amanhã. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã, é o Senhor que sabe dessas coisas e nem precisa se preocupar com isso também. O Senhor está no controle de tudo isso. Então confie que amanhã pertence ao Senhor e o Senhor está cuidando de tudo. Os problemas de amanhã ficam para amanhã. Resolva hoje o que tem para resolver hoje. Descanse na presença de Deus. Perceba que quanto mais você fizer isso, mais você vai se libertar da prisão que as preocupações causam. Nós não somos isentos das preocupações, elas vêm. Nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Os problemas vêm de todo lado e muitas vezes nos preocupam sim. O problema não são as preocupações, mas sim como lidamos com as preocupações. É nas preocupações que exercitamos a nossa fé. Confiamos plenamente em Deus, em todas as áreas. Eu li hoje um texto que eu achei muito interessante. Eu não sei se vou pronunciar o nome dela corretamente, mas na minha leitura é Jane Hunt. E diz o seguinte: a preocupação é como um espesso emaranhado de fios que pressionam as nossas mentes, que liga um cabo de tecido de 3 bem trançado, tristezas do passado, as ansiedades de hoje e as preocupações de amanhã. Tragicamente, o efeito da preocupação sufoca a alegria, interfere com a nossa paz e restringe a liberdade. No entanto, podemos vencer o inimigo opressor. As preocupações, a ansiedade, elas são um inimigo terrível.
Elas criam uma confusão na nossa cabeça, como um emaranhado de fios, e de fato, como ela diz aqui, é isso mesmo que acontece. Ela sufoca a alegria, ela tira a paz, ela restringe a liberdade. É um inimigo horrível, mas de fato, como ela diz aqui, não é um inimigo invencível. Nós podemos vencer esse inimigo opressor e o Senhor Jesus ensinou como? Confiando plenamente em Deus. Porque pode ser que às vezes nós tenhamos falta de fé em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, às vezes até mesmo no trabalho. Eu trabalho em excesso porque no fundo, eu estou confiando nas minhas habilidades. Eu estou confiando nas minhas forças. Porque se eu não trabalhar em excesso, se eu não trabalhar 24 horas, se eu não trabalhar excessivamente, vai faltar alimento na minha casa. Então no fundo, eu tenho que assumir que eu não estou confiando plenamente, me falta fé. Percebe? Então pode ser que haja falta de confiança em várias áreas da vida. E nós precisamos trabalhar isso, confiando, entregando nas mãos do Senhor. Para finalizar, Isaías capítulo 58, verso 11. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nós temos que lembrar que a promessa de Deus para cada um de nós em Jesus Cristo é de vida eterna. Enquanto vivemos nesse mundo, passamos por problemas, dificuldades, mas haverá um dia em que nós não teremos mais a presença do pecado em nós. Todo sofrimento pelo pecado em nós será destruído. Nós não nos lembraremos nem desses sofrimentos. Eles ficarão para trás. Haverá um tempo de eterna felicidade, deleite no Senhor. Isso para aqueles que confiam em Jesus. Meu irmão e minha irmã, não viva preocupado. Eu não sei qual é o problema na sua família, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus é suficiente. Se você crê em Jesus, você é a habitação do Espírito Santo, você não está sozinho. Mesmo nos momentos de choro, crises de ansiedade, lembre-se que você não está sozinho. O Espírito Santo te abraça, o Espírito Santo te conforta, o Espírito Santo está presente. Abra sua Bíblia, comece a ler a sua Bíblia. Peça para que o Espírito Santo traga ao seu coração palavras de encorajamento, que traga à sua memória a certeza de que o Senhor cuida de você. Abra sua janela, olhe para tudo aquilo que Deus criou e veja que Deus cuida nos detalhes e que Deus não te abandona. Deus está cuidando da sua vida. Ele não te desampara. Vai ficar tudo bem. Esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, compartilhar todo o conteúdo aqui do Devocional Kairos, pois isso ajuda em muito o crescimento e o desenvolvimento do canal.